Olá, pessoal. Fazendo algumas considerações ainda sobre prisão preventiva, fica claro aqui nesse novo corpo legislativo que nós estamos vendo, trazido pela novel Lei 13.964, a insistência do magistrado, a insistência do legislador na demonstração por parte do magistrado de que ele deve demonstrar a atualidade da medida, ele deve fundamentá-la em fatos atuais, em fatos concretos, ele deve demonstrar que não há a superação do precedente ali invocado, ele deve demonstrar sempre uma adequação extremada daquela medida de prisão ao caso concreto. Isso faz surgir algumas das técnicas bastante conhecidas nos Estados Unidos, no direito norte-americano, para a superação de precedentes. Né? No caso, por exemplo, da jurisprudência, nós temos que a superação de precedente é chamada de overruling, ou seja, é preciso usar essa técnica para demonstrar que certo entendimento pode estar superado. E aí, efetivamente, por exemplo, trazendo decisões de instâncias superiores, discutir do ponto de vista daquela decisão, se a decisão do magistrado não está isolada dentro da jurisprudência. Lembrando que jurisprudência e precedentes não são efetivamente a mesma figura jurídica. Nós podemos importar essas categorias que já existem no nosso direito brasileiro desde o novo Código de Processo Civil. Como vocês bem sabem, o novo Código de Processo Civil é também fonte informadora do nosso processo penal, fonte subsidiária do processo penal. Então, o processo civil traz essa necessidade, traz essas informações que decorrem do common law. Eu tenho visto a necessidade cada vez maior de estudarmos o direito norte-americano para, inclusive, como técnica, demonstrar no âmbito de um pedido judicial e, inclusive, no da prisão preventiva, a demonstração da superação do precedente. O que deve ser feito, e uma vez feito, por força da necessidade de motivação do magistrado, cada vez mais presente, deve ser enfrentado. Não é? Nós temos que lembrar que o novo corpo legislativo da prisão preventiva obriga que o decididor diga exatamente o porquê de determinada medida, determinado argumento defensivo não se aplicar ao caso concreto. O que nos leva ao distinguishing, ou a distinção. No ato de fundamentar, o magistrado precisa dizer sempre por que o caso concreto não se adequa à jurisprudência invocada por uma das partes. O que significa dizer que se o precedente está em conformidade com o argumento do advogado, é preciso que o magistrado demonstre na sua fundamentação a distinção daquele caso invocado para o caso concreto. Né, para o caso concreto. E aí, efetivamente, a gente está lidando com institutos e técnicas de superação de precedentes que podem fazer toda a diferença, uma vez que esses deveres de fundamentação da prisão preventiva seguiram a tendência do Código de Processo Civil, na medida em que, e aí no meu entendimento, esse deve ser um fato que conta pontos a favor das medidas do pacote anticrime, que se tornaram essa lei 13.964, na medida que ela traz muito mais segurança jurídica. Era comum que as prisões preventivas tivessem simplesmente a reprodução de argumentos acusatórios, simplesmente a reprodução de artigos de lei, ou simplesmente uma etiqueta com um X, como eu cheguei a ver na minha atuação profissional como advogado, como fundamento da decisão. Então a gente precisa sempre demonstrar, e aí, claro, no dever de fundamentação do magistrado, está a necessidade de demonstrar a distinção daquele caso concreto para o argumento trazido, da jurisprudência trazido pelo magistrado, e aí tem o que a gente chama de distinguishing, deve haver isso, né? O magistrado deve efetivamente demonstrar isso. É preciso, por outro lado, é possível, por outro lado, utilizar a técnica do overruling, quando o advogado demonstra a superação do precedente invocado pelo magistrado, e por fim, nós podemos falar no overruling, né? Sendo essa efetivamente uma noção da adequação daquele precedente a uma nova realidade jurídica. Daí que é importante a atualidade da medida da prisão preventiva. Por quê? Porque pode ser que haja uma modificação de status quo, quer na operação judiciária, quer na operação legislativa,
quer no movimento dos tribunais, e aí efetivamente a necessidade da medida ser atual, do entendimento ser atual. E aí efetivamente de uma maneira muito similar ao overruling, é necessário que a gente precise entender que a técnica que houve uma superação técnica daquele entendimento. Essas medidas elas são trazidas do processo civil para o processo penal na medida em que a prisão preventiva passa a contar com uma série de requisitos para a sua fundamentação. Quanto mais uma decisão pode ser fundamentada, mais passível de ataque ela se torna. E é justamente esse o papel da fundamentação. Tornar questionáveis as medidas, tornar explícitos os seus fundamentos, justamente para que sejam transparentes e adequados a uma realidade constitucional minimamente civilizada do ponto de vista de um Estado democrático de direito. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos aos próximos vídeos e eu aguardo os comentários, os feedbacks, as críticas e as perguntas que vocês eventualmente tenham. Muito obrigado e até a próxima.